Na piscicultura, seja na produção comercial ou ornamental, a disponibilidade e a qualidade de água são fatores fundamentais para o sucesso da atividade. O ambiente aquático é o habitat dos peixes, portanto, para esses animais, existe uma íntima relação com o ambiente, necessitando dele para o processamento de todas as suas atividades fisiológicas, como alimentação, respiração, excreção. Portanto, as alterações do ambiente aquático influenciam diretamente na saúde dos peixes, facilitando naturalmente o crescimento e a multiplicação de patógenos. Esse cenário pode ser exemplificado pelos diagramas de Meyer, onde nós temos duas situações. A situação A, onde nós temos aí a inter-relação hospedeiro, patógeno e ambiente com o desenvolvimento de doença, quando nós temos aí um estresse ambiental onde se estabelece um ambiente adverso. E uma situação B, onde nós temos novamente essa inter-relação, hospedeiro, patógeno e ambiente, mas nós observamos um ambiente adequado e nessa situação não há o desenvolvimento de doenças, porque as condições ambientais elas favorecem os animais aquáticos. Mas por que os animais aquáticos são tão suscetíveis às variações do meio? O primeiro fator que nós podemos citar é a rápida difusão dos agentes infecciosos na água. A água também pode ser um agente de transmissão de patógenos quando nós temos aí fontes contaminadas, reservatórios de água descobertos, sistemas de distribuição deficientes, que são considerados problemas em potencial. Outra situação também é a produção de biofilmes, né, o acúmulo aí nos sistemas de água. Então, diversas são as formas de ocorrer essa difusão de agentes infecciosos e ela ser facilitada pelo meio aquático. Os peixes, eles vivem diretamente em contato com o meio ambiente, né, que habitam. Assim, a exposição direta a bactérias, fungos, parasitos e outros agentes patogênicos podem ser aí responsáveis pelo comprometimento da saúde desses animais também. Além disso, existe o contato direto entre a espécie de animal aquático cultivado e a fauna presente no ambiente aquático. E isso também é porque muitos agentes infecciosos podem acometer mais de uma espécie animal aquático. Então, muitas vezes nós temos algumas doenças que se manifestam nos animais dentro do cultivo, e os animais que estão fora do cultivo, que fazem parte do meio, eles não manifestam a doença, mas podem carrear os agentes patogênicos e transmitir essas doenças, então. Outro fator está relacionado à temperatura corpórea dos peixes. Enquanto os mamíferos e as aves são animais homeotérmicos, ou seja, conseguem manter a temperatura corporal constantemente, os peixes não possuem essa capacidade, sendo conhecidos como animais pecilotérmicos ou animais de sangue frio. Na realidade, a temperatura corporal dos peixes varia de acordo com a oscilação da temperatura da água. Do ponto de vista energético, a pecilotermia confere uma vantagem aos peixes comparados aos animais homeotérmicos, que gastam boa parte da energia dos alimentos para a manutenção da temperatura corporal. Essa energia nos peixes é utilizada para o crescimento, o ganho de peso, daí o motivo da maioria dos peixes apresentarem uma melhor eficiência alimentar do que os mamíferos e aves. Mas é claro que essa necessidade de acompanhar a temperatura da água, ela vai caracterizar aí mais uma susceptibilidade das variações do meio ambiente para esses animais. Nós vamos ter também aí o sistema imune como sendo uma característica também aí importante de ressaltar, porque os peixes, eles possuem um sistema imune muito similar ao dos demais vertebrados, porém, evolutivamente, ele é menos desenvolvido e talvez até um pouco menos compreendido do que dos demais vertebrados. Ele possui, sim, os mecanismos de defesa de sistema imune inato, não específico, e também o sistema imune adaptativo ou adquirido,
e durante uma resposta imune, os dois sistemas apresentam uma estreita relação, né? Que isso é fundamental aí para o combate a patógenos, mas mesmo assim, em peixes, o sistema imunológico atua principalmente na resposta imune inata. E essa característica também acaba sendo suscetível às variações do meio. E por fim, o estresse. Por definição, o estresse é uma condição em que o equilíbrio dinâmico do organismo, ou a chamada homeostase, é ameaçado ou perturbado em decorrência da ação de estímulos denominados estressores. Portanto, até mesmo pequenas alterações no ambiente aquático são suficientes para desencadear estímulos estressores nos animais aquáticos, predispondo-os a doenças. Então, eu trouxe essa imagem aqui do Barton, onde ele mostra os estressores e as consequências, ou seja, as respostas aí. Dentre os estressores de percepção, que são desencadeados por fatores bióticos, como a presença de predadores ou outras ameaças que poderão gerar aí um gatilho de fuga nos animais. Esse estado de atenção constante gera altos níveis de estresse crônico, que é realmente muito danoso para a saúde animal. Nós também podemos destacar o estresse físico, que ele é relacionado ao manejo dos animais e à manutenção do ambiente de cultivo. Portanto, a captura, o confinamento e o transporte dos animais são os principais exemplos e que ocorrem aí rotineiramente em momentos pontuais do cultivo. Então, muitas vezes na piscicultura é muito difícil você deixar de causar um desses fatores de estresse físico. E por fim, nós vamos ter aí os estressores químicos também, que têm relação com os parâmetros de qualidade de água, ou seja, justamente os fatores abióticos que nós estamos aqui discutindo hoje, como a presença de contaminantes, de poluentes, alterações no pH, desequilíbrio de níveis de oxigênio, nitrogênio, fósforo, carbono, enfim, são vários os parâmetros aí que podem ser alterados e que vão entrar aqui nesses estressores químicos. O somatório, então, dessas mudanças fisiológicas desencadeadas quando o peixe reage a desafios químicos, físicos e biológicos, mas a tentativa de compensação são comumente referidos como respostas ao estresse. Então, para uma resposta integrada ao estresse em peixes, nós costumamos distinguir em resposta primária, em resposta secundária e resposta terciária. As respostas primárias, elas estão relacionadas basicamente às alterações hormonais, que compreende a ativação dos centros cerebrais, resultando numa massiva liberação de catecolaminas e corticosteroides. As respostas secundárias, elas se referem às alterações metabólicas, às alterações celulares e até os distúrbios osmorregulatórios, sendo aí então usualmente definida como a canalização das ações e dos efeitos imediatos desses hormônios em nível sanguíneo e tecidual, incluindo o aumento dos batimentos cardíacos e a absorção de oxigênio, levando a uma perturbação do balanço hidromineral desses animais. E já por fim, com relação às respostas terciárias, elas se manifestam em nível de população, gerando aí uma inibição do crescimento, da reprodução, da resposta imune, podendo aí alterar a susceptibilidade do animal a doenças que geram alterações no animal como um todo, né? Mas especificamente em relação aos fatores abióticos, dependendo da concentração de alguma substância ou do nível de alteração do parâmetro de qualidade de água, o desequilíbrio do organismo do animal gerado pelo estresse, que consequentemente leva ao desequilíbrio na inter-relação hospedeiro-patógeno, ou geram mortalidades súbitas, que muitas vezes são confundidas com surtos ou epidemias causadas principalmente por agentes virais e bacterianos. Você lembra quais são os sinais clínicos mais comuns observados em peixes doentes? Vamos dar uma olhadinha na imagem do livro Piscicultura de Água Doce, Multiplicando Conhecimentos da Embrapa,
que mostra os sinais clínicos indicativos de doenças em peixes. Dentre os principais sinais clínicos indicativos de doenças, nós podemos destacar peixes saltando para fora da água, a natação na superfície é uma característica, e eu já vou citar aqui a concentração de peixes na entrada dos viveiros, né? Buscando talvez uma água com uma qualidade diferente, com uma concentração de oxigênio diferente, que é a mesma coisa que acontece quando eles nadam na superfície, né? Muitas vezes estão boquejando a superfície ou saltando para fora da água, buscando não só o oxigênio, mas muitas vezes outros parâmetros de qualidade de água que estão em disfunção, em desequilíbrio e que os animais não estão conseguindo ficar em homeostase dentro desse sistema. Então, isso abala o animal e faz com que ele busque sair desse sistema. Nós vamos ter aí também outras características como a exoftalmia, a distensão abdominal, que são características ou sinais clínicos de doenças. Nós vamos ter também aí a natação errática, a natação em rodopios, o isolamento dos animais e o comportamento de se esfregar aí no fundo do viveiro ou nas paredes do viveiro, são todas características aí, ou as principais características e sinais clínicos associadas a animais aquáticos. Esses sinais clínicos, eles são comuns a muitas doenças. Por isso que é importante, além de observar os sinais clínicos, associar esses sinais a métodos de diagnóstico laboratoriais, para definir a exata causa da mortalidade dos animais no cultivo. Na piscicultura, embora haja um consenso quanto à importância do monitoramento e manejo da qualidade da água, muitos produtores ainda subestimam os impactos negativos da má qualidade de água no desempenho produtivo, nos resultados econômicos dos cultivos e principalmente sobre a saúde dos animais. Com relação aos fatores de qualidade de água, os parâmetros eles refletem diretamente as variações climáticas, né, do local de implantação do cultivo, a geologia, a forma e a finalidade do uso e da ocupação do solo, né? Portanto, a qualidade da água ela fica bastante vulnerável às consequências das ações antrópicas de exploração dos recursos naturais. E quais são os parâmetros físicos e químicos fundamentais no controle da qualidade da água na piscicultura? Dentre os físicos, a temperatura, a cor da água, a turbidez, a visibilidade ou a transparência. Dentre os químicos, nós vamos ter aí o pH, a alcalinidade, a dureza, o oxigênio dissolvido, a amônia, né? E além da amônia, nós vamos ter aí os seus desdobramentos, né? Ou melhor, os desdobramentos do nitrogênio no sistema. Então, amônia, nitrito, nitrato serão importantes aí com relação aos parâmetros físicos e químicos. A temperatura é um dos fatores ecológicos mais importantes, porque exerce efeitos sobre os seres vivos, interferindo no metabolismo dos organismos. Mas a temperatura também influencia outros fatores, como as variações de outros parâmetros de qualidade de água, o crescimento de micro-organismos, a disponibilidade de nutrientes e a toxicidade de contaminantes, porque a velocidade das reações químicas e biológicas é 2 vezes maior ou menor para cada 10 graus de flutuação da temperatura. Assim, a taxa de degradação da matéria orgânica, da dissolução de fertilizantes e da ação da degradação de produtos químicos é maior em águas quentes do que em águas frias. E algumas variações, como o rápido aumento ou a queda brusca na temperatura da água, elas constituem aí uma fonte direta de estresse para os peixes, né? Porque a capacidade de sobrevivência e a habilidade de combater as doenças são bem menores quando esses animais se encontram fora da faixa de temperatura considerada ótima para eles, né? Para o desenvolvimento da espécie que se está trabalhando naquele momento. Para espécies de clima tropical, como o pacu, né, o Piaractus mesopotâmicos, e a tilápia, incluindo os seus gêneros importantes como Oreochromis, Saroterodon e tilápia,
A faixa favorável à prática da piscicultura varia de 26 a 30 graus. Para espécies amazônicas como o tambaqui, o conhecido Colossoma macropomo, e o pirarucu, a Arapaima gigas, temperaturas mais próximas a 28 graus são as mais adequadas. Para as espécies subtropicais, como as cultivadas no sul do Brasil, a faixa entre 10 e 20 graus pode ser praticada na piscicultura de espécies como truta, Oreochromis mickens, o jundiá, o Handia kelly e diversas espécies de carpas. Dentro da faixa de conforto térmico para uma espécie de peixe, quanto maior a temperatura da água, maior será a atividade metabólica. E com isso vai aumentar o consumo de alimento e, consequentemente, o crescimento dos animais, né? Durante as fases aí de outono, por exemplo, ou de inverno, os peixes tropicais, eles diminuem o consumo do alimento e podem até deixar de se alimentar em dias muito frios, o que resulta na redução do crescimento. Além disso, favorece a incidência de doenças. Portanto, a preferência de uma espécie ou de uma população se dá numa faixa de temperatura que corresponde ao chamado valor ideal para o seu crescimento e bem-estar. O monitoramento da temperatura deve ser feito com o uso de um termômetro ou de sondas multiparamétricas que devem ser posicionadas no meio da coluna d'água para aferição da medida. Isso porque a temperatura na superfície, normalmente, ela aquece um pouco mais por conta da incidência de raios solares, absorção de luz nessa região. A luz e o calor, elas se propagam na coluna d'água a partir da incidência da radiação solar lá na superfície, né? Aqui nós temos um gráfico que mostra a curva de atenuação e a estratificação térmica de um corpo d'água, né? Aqui nós temos a profundidade pela temperatura. A estratificação térmica de um corpo de água geralmente dá origem a 3 camadas, né? Ou 3 zonas térmicas. A primeira delas é o epilímnion, que nós podemos observar aí que é a camada mais superficial, né? Mais aquecida, olha só, vai estar aqui variando entre 28, 30, 32 graus. Depois disso, nós vamos entrar no metalímnion, né, ou chamado termóclina, que é uma faixa aí abaixo de 1 metro, chegando até 1,5 metro, 1,80 m, quase 2 metros, onde nós vamos ter aí uma queda da temperatura nessa faixa. E por último, nós vamos ter aí o hipolímnion, onde nós vamos ter a temperatura mais baixa, chegando aí a 20 graus. Então, nós observamos essa variação dentro de um corpo d'água, dentro de um sistema, e isso pode acontecer lá dentro do viveiro de piscicultura. Mas é claro que quando nós falamos de piscicultura, nós não vamos chegar aqui a esse hipolímnion. Quer dizer, algumas propriedades podem chegar dependendo da profundidade, mas geralmente a recomendação que nós temos aí para construção de viveiros, elas chegam aí até uma profundidade de 1,40 m ou sei lá, até 1,80 m. Então, por isso que a recomendação para construção de viveiros de piscicultura não é muito profunda, justamente para que a gente não entre nessa faixa do hipolímnion, que pode aí prejudicar o desenvolvimento ou prejudicar o desempenho dos animais no cultivo. Em tanques rasos, a estratificação térmica ela se dá em apenas 2 camadas, né? Nas 2 primeiras camadas, e ela tem aí um caráter diário. Então, durante o dia, a camada superficial ela pode se separar da camada mais profunda por um gradiente de temperatura e densidade. Porém, no período noturno, o perfil térmico tende aí a se homogeneizar, né? A se misturar aí essas 2 camadas. Os peixes, em geral, eles não resistem a mudanças bruscas na temperatura da água e eles tendem a buscar a sua zona de conforto térmico dentro dessas camadas. Então, é claro que eles vão estar aí variando durante o dia entre o epilímnion e o metalímnion, principalmente aí nos viveiros de piscicultura. As mudanças na temperatura da água, elas podem induzir aí a um desequilíbrio fisiológico, né, o chamado estresse, como eu falei antes. Então,
isso também pode levar a uma mortalidade nos peixes. Assim, é necessário estarmos atentos, né, ao manejo ou ao manuseio dos peixes em épocas onde a amplitude térmica é mais acentuada, ou seja, final de outono, inverno e o início da primavera. Geralmente, quando ocorre uma mudança brusca de temperatura, esses animais vão estar mais suscetíveis a doenças virais, doenças bacterianas, doenças parasitárias. E é importante a gente lembrar que o desequilíbrio fisiológico ele é mais acentuado quando se muda peixes da água mais fria para a água mais quente, tá? E uma variação brusca aí de 5 graus, ela pode ser letal para a maioria das espécies de peixes. Então, toda mudança de água, ela deve ser feita gradualmente e os peixes devem ser manuseados nas horas do dia em que a temperatura ambiente e da água estejam mais próximas entre si e de uma faixa de conforto térmico para a espécie que se está trabalhando. Dentro da cadeia produtiva da piscicultura, uma das fases mais críticas que nós observamos aí realmente é o transporte de alevinos, né, ou o transporte de juvenis, ou até adultos, às vezes é necessário fazer transporte de matrizes. Diversos requisitos devem ser atendidos para nós termos aí um sucesso nessa etapa. E esse sucesso é medido justamente através da porcentagem de sobrevivência de animais. Por isso que esse ponto é tão crítico no sistema e tão importante. O transporte de alevinos, geralmente ele é feito em sacos plásticos, e além dos peixes, esse saco plástico tem que conter 1/3 de água e 2/3 de oxigênio. Juvenis e peixes adultos, geralmente eles são transportados em caixas com proteção térmica, que apresenta aí um difusor acoplado e cilindros de oxigênio também, para manter as variações de temperatura e de oxigênio em equilíbrio durante todo o período de transporte. No decorrer dessa aula, ainda vamos conhecer outros fatores que também influenciam na sobrevivência durante ou após o transporte, tá? Não só oxigênio e temperatura vão influenciar nisso. Mas com relação à temperatura, em 2 momentos nós precisamos ter maior atenção. Primeiro, com a temperatura da água do transporte em si, se ela está de acordo com o bem-estar da espécie, né, que se está transportando. E depois nós vamos ter aí o momento da soltura desses animais e a temperatura da água no momento da soltura, ou seja, lá da água do viveiro ou do aquário, onde esse animal vai se estabelecer. Portanto, é essencial que se faça uma correta aclimatação desses animais. E como que se faz isso nessas 2 diferentes situações, com os sacos plásticos ou com as caixas térmicas? Você vai deixar essa embalagem fechada ainda, né, flutuando sobre a água para tentar equiparar essas 2 temperaturas, a temperatura de dentro e a de fora do saco. Esse manejo é importante para que a temperatura da água no interior do saco plástico fique igual ou o mais próximo possível, né, da temperatura da água do viveiro. Já com relação às caixas térmicas, a aclimatação ela é realizada adicionando lentamente, né, com o auxílio de um balde ou de uma bomba, a água do viveiro dentro da caixa térmica, para ir equiparando essa temperatura até o animal aclimatar. Além da atenção que nós precisamos ter com relação à temperatura, o oxigênio dissolvido também é um importante fator a ser observado em relação ao transporte até os viveiros. O oxigênio dissolvido, ele é o fator do meio mais limitante num sistema intensivo de produção de peixes. Embora ele exista em abundância na atmosfera, o oxigênio é muito pouco solúvel na água e a solubilidade do oxigênio na água ela é reduzida com o aumento da temperatura, com o decréscimo da pressão atmosférica e com o aumento da salinidade da água também. A maioria dos peixes respira por um complexo órgão branquial. Os peixes realizam as trocas gasosas por difusão direta entre o sangue e a água. Quanto maior a concentração de oxigênio e menor de gás carbônico na água, mais facilmente se processa a respiração dos peixes.
A taxa de difusão do oxigênio na água, ela é muito lenta. E isso faz com que a liberação do oxigênio pelas algas fotossintetizantes seja a principal fonte de oxigênio dissolvido aí nos ecossistemas aquícolas. Então, eu trouxe aqui esse gráfico que mostra com relação à profundidade os níveis de oxigênio dissolvido. Então, lá na superfície, só para a gente lembrar daquele gráfico de estratificação térmica que eu mostrei antes, a gente tem uma situação bem parecida, né? Na superfície, quanto mais próximo à superfície, maior a quantidade de oxigênio dissolvido. Quando vai indo com maior profundidade, vai diminuindo esse oxigênio dissolvido. Por quê? Porque os principais consumidores de oxigênio dissolvido na água, eles são os peixes e os próprios plânctons, né? E principalmente esse consumo ocorre no período noturno. Na piscicultura, é necessário ocorrer aí um salto positivo entre a produção e o consumo de oxigênio na água. Se a água tiver nutrientes em abundância, o fator limitante à fotossíntese e, consequentemente, à produção de oxigênio no meio passa a ser a incidência de luz. A luz, ela é atenuada aqui na sua passagem, né, pela superfície. E logo, a taxa de produção de oxigênio pelo fitoplâncton, ela é reduzida com a profundidade. Como o oxigênio somente é produzido durante o dia, mas é continuamente utilizado, vai existir uma certa profundidade em que o balanço entre o oxigênio dissolvido consumido e o produzido na água é zero, que é o chamado aí ponto de compensação. Essa estratificação do oxigênio dissolvido na água, ela se correlaciona com a estratificação da temperatura e com a abundância de plâncton, e pode ocorrer mesmo em tanques rasos, que é o que a gente pode observar nesse gráfico de flutuação diária de oxigênio. Então, a variação diária dos níveis de oxigênio de um tanque de piscicultura, ela é tão menor quanto menor for a quantidade de plâncton. Em tanques com uma grande proliferação de plâncton, a concentração de oxigênio dissolvido pode variar de 2 mg por litro na madrugada até 20 mg por litro no período da tarde, por exemplo. Isso é prejudicial aos peixes. Os problemas de falta de oxigênio dissolvido nos tanques durante a noite são mais acentuados em dias nublados, onde a taxa de produção diária de oxigênio não é suficientemente grande para suportar a respiração de todos os organismos durante a noite. Como consequência, pode ocorrer uma mortalidade de peixes e da comunidade plantônica também, logo nas primeiras horas da manhã. As diferentes espécies de peixes, elas exigem diferentes teores de oxigênio dissolvido para viver, se reproduzir e ter um bom desempenho nos cultivos. Os efeitos das diferentes concentrações de oxigênio dissolvido podem ser observados aqui nesse gráfico, onde mostra aí a influência desses níveis de OD na sobrevivência de peixes. Então, quando o oxigênio está muito baixo, né, pequenos peixes podem sobreviver por curtos períodos, mas acaba sendo letal se tiver aí uma exposição prolongada. E conforme vai aumentando, então, esse nível de oxigênio dissolvido, a gente vai passando para animais que conseguem sobreviver com baixo desempenho, né, mas mesmo em baixos níveis de oxigênio dissolvido. E depois nós vamos aí passando para uma faixa ótima. Então, quando a gente sobe acima de 5 ppm, né? E como eu coloquei aqui nessa imagem, o ideal vai estar aí entre 8, 7, 8, 9, 10 de oxigênio dissolvido, ppm de oxigênio dissolvido na água. A sobrevivência de um peixe exposto a baixos teores de oxigênio dissolvido, ela depende da espécie, né? E como eu falei antes aí, do tempo de exposição. Em geral, as condições de oxigênio dissolvido acima de 5 mg por litro são adequadas à produção de peixes tropicais. Os níveis abaixo de 5 mg por litro, eles podem levar a uma redução no consumo de alimento e no crescimento dos peixes.
Então, a exposição contínua a níveis menores do que 3 miligramas por litro podem resultar aí num estresse para os animais, reduzindo o consumo do alimento e a resistência dos animais a doenças, né? Aumentando a incidência, então, dessas doenças e aumentando também a taxa de mortalidade. Em diversas fazendas, o monitoramento do oxigênio, ele é feito durante o período noturno, através de sensores aí colocados nos viveiros e acoplados a aeradores. E quando essa água chega aí, atinge um limite de 3 a 4 miligramas por litro, ou seja, de 40 a 50% de saturação, os sensores eles conseguem captar essa variação e, como são integrados aí a um painel de comando, eles acionam os aeradores nesse momento específico, atendendo às necessidades dos limites de oxigênio pré-estabelecidos para aquele sistema, para aquela espécie, enfim, resolvendo esse problema aí dessa grande variação de oxigênio. Mas os aeradores do tipo PAS ou as bombas aspersoras, né, os difusores de ar, eles somente incorporam o oxigênio da água se ela estiver subsaturada em oxigênio. O acondicionamento desses aeradores em uma água super saturada com oxigênio faz com que esse gás seja perdido para a atmosfera. Portanto, o conceito de saturação de oxigênio na água ele é importante para o manejo da aeração e a definição do momento adequado de acionar esses aeradores. Então, de acordo com a concentração, uma água pode ser classificada como saturada, uma água saturada, em equilíbrio, né, com o oxigênio da água e da atmosfera. Pode ser uma água subsaturada, quando você tem mais oxigênio na atmosfera do que na água, ou supersaturada, quando você vai ter mais oxigênio na água do que na atmosfera. Em sistemas de cultivo intensivo, como os sistemas de recirculação, né, e sistemas de bioflocos, os aeradores eles são mantidos em funcionamento de forma constante devido ao alto consumo de oxigênio no sistema, pelos animais e também pelos micro-organismos aí associados aos biofiltros ou aos flocos em suspensão. Em ambientes aquáticos como grandes reservatórios de usinas hidrelétricas, açudes, lagoas, a depressão de oxigênio também pode ser associada com uma grande concentração de matéria orgânica. As exigências de oxigênio para a decomposição da matéria orgânica pela flora bacteriana, elas podem exceder a quantidade de oxigênio existente na água. Além disso, o excesso de nutrientes como fósforo e nitrogênio pode provocar a proliferação de plantas aquáticas, por exemplo, como a gente tem aqui esse caso lá do reservatório de Mochotó, ou nós vamos ter aí os blooms de algas, como a gente tem aqui nessa foto lá do Daniel Cavalcante, lá do Triângulo do Camarão, que também trabalha bastante com produção de tilápia em tanque-rede. Muitas vezes esses corpos d'água, eles estão sofrendo aí um processo de eutrofização crônica, e isso pode acontecer também quando há um lançamento de esgoto doméstico ou esgoto industrial, como ocorre nos reservatórios urbanos, que é um exemplo aqui que nós temos da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e lá na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Então, aqui são fotos que eu busquei na internet de reportagens que mostravam uma grande mortalidade de peixes nesse tipo de ambiente. E essa mortalidade foi resultante da depleção do oxigênio na água, que é aí usualmente precedida de alguns indicadores de alerta de desequilíbrio ambiental. Então, esse tipo de mortalidade deve ser diferenciada da mortalidade pela presença de substâncias tóxicas no ambiente, por exemplo. E nesses ambientes, existem algumas evidências que podem indicar a morte dos peixes associadas à depleção de oxigênio, realmente. Nesse
tipo de situação, peixes grandes morrem primeiro e os peixes pequenos ainda se mantêm vivos, tentando respirar na superfície. Outro fator observado é a seletividade das espécies. Espécies com grande necessidade de oxigênio, como corimbatás, piaparas, morrem primeiro. E geralmente bagres e cascudos continuam vivos. E vocês podem pensar o seguinte, mas Giovana, isso nunca vai acontecer no viveiro de piscicultura, nunca vai chegar a esse grau de falta de oxigênio ou essa queda tão abrupta? Mas, dependendo da densidade do viveiro, pode acontecer sim. A condição de mortalidade por hipóxia também é comum em viveiros de piscicultura. E eu trouxe para vocês aqui 2 matérias aí bem impactantes, né? Mostrando altas mortalidades em viveiros de piscicultura, né, em produção. Uma delas aqui aconteceu lá no ano de 2013, né, na China, mostrando aí 400 toneladas de peixes mortos e realmente uma comprovação aí da insuficiência de oxigênio na água que abastecia esses viveiros. E aqui uma outra matéria que é aqui do Brasil já, né, lá no Rio Paraná. Então, alguns tanques de piscicultura que também foram afetados aí pela baixa quantidade de oxigênio dissolvido, com uma alta quantidade de matéria orgânica, então que levou aí à ocorrência dessa mortalidade. E como nós estamos falando de baixos níveis de oxigênio dissolvido, nós podemos pensar, e os altos níveis de oxigênio dissolvido? Será que eles podem causar algum problema para os animais? Então, eu trouxe aqui um exemplo da condição de supersaturação de oxigênio na água, ou seja, o oxigênio aí acima de 100%, que vai levar à chamada hiperóxia, que também causa mortalidade. Em viveiros de piscicultura, a mortalidade por hiperóxia é mais difícil de acontecer, mas a supersaturação de oxigênio é um importante fator para o planejamento na gestão de recursos hídricos, porque a incorporação de grandes volumes de gases atmosféricos à água, elas ocorrem principalmente por empreendimentos hidrelétricos, né? Que acima de um determinado nível, esse oxigênio dissolvido ele pode ser letal para os peixes, levando à chamada embolia gasosa. O embolismo gasoso ele é conceituado como o gás dentro das estruturas vasculares dos animais. Portanto, a ocorrência é observada muito mais em peixes de vida livre, né, nas imediações das usinas hidrelétricas, após a abertura de comportas de barragens. Porque esse processo faz com que um grande volume de água supersaturada seja liberada à jusante da barragem. E por isso seus efeitos são limitados aos primeiros quilômetros de distância da usina. E além do nível de saturação, também influenciam no processo o tempo de exposição dos peixes a essa condição e a temperatura da água e da condição física geral do próprio peixe. Dentre os sintomas da embolia gasosa, nós temos a formação de bolhas de gás e enfisemas no sangue e nos tecidos, como o que ocorre aqui nessas imagens, que a gente pode observar aí essas bolhas de gás, a gente tem aí a exoftalmia dos animais também. A ocorrência de embolia gasosa em peixes na piscicultura, ela é rara aqui no Brasil, mas é comum em peixes onde a piscicultura intensiva ocorre a jusante de represas, né, de reservatórios de usinas hidrelétricas, ou produtores que usam uma água pressurizada. Portanto, esses produtores eles devem medir constantemente a saturação dos gases na água através de um equipamento chamado de saturômetro, né, para evitar as surpresas desagradáveis no decorrer do cultivo. Essa condição ainda pode evoluir quando, além da diferença de saturação, ocorre a diferença abrupta de pressão, levando ao chamado barotrauma. O barotrauma é caracterizado pela expansão do volume de gás de qualquer órgão de suporte, tal como a bexiga natatória ou o gás livre dentro do corpo de um peixe ou até a liberação de gás a partir da solução do sangue. E um outro exemplo, então, da ocorrência é em peixes capturados na pesca. Aqui nós temos algumas fotos aí de pesca esportiva, onde os animais apresentam a
aversão aí do estômago, aversão do intestino e a exoftalmia, porque essa condição leva a uma ruptura da bexiga natatória causada por uma excessiva inflagem dessa estrutura. Mas voltando lá ao ambiente aquático controlado dos viveiros de piscicultura, essas variações de oxigênio dissolvido são diárias e também influenciam nos níveis de pH da água dos cultivos. O pH é um parâmetro que indica se a água do cultivo possui uma reação ácida ou alcalina. As condições dependem da relação entre os íons H+ e OH-, né? Valores de pH próximos à neutralidade, aí entre 6 e 8, são considerados mais adequados para a maioria dos peixes cultivados. E invariavelmente, peixes não sobrevivem por muito tempo em águas com pH abaixo de 4 ou acima de 11. Então, como que se processa essa variação do pH? No período noturno, nós vamos ter aí a respiração dos peixes, né, lá nos viveiros de piscicultura, de todos os componentes aí desse sistema, como os plânctons, fitoplânctons, né? E eles vão fazer uma respiração noturna, então eles vão produzir gás carbônico. E quando se dilui o dióxido de carbono na água, nós vamos ter aí a produção do ácido carbônico, o H2CO3. Esse ácido carbônico, ele é considerado um composto fraco, né? Um composto instável. E esse composto, ele participa lá do sistema tampão da água, justamente para impedir as grandes variações de pH na água. Esse ácido carbônico, né, através das reações em ambiente aquático, ele vai ser dissociado e ele vai produzir, durante todo o período noturno, íons H+, que vão deixar essa água ácida no início da manhã, né, essa vai ser a principal característica. E esse ácido carbônico também, através da sua dissociação, ele vai liberar o chamado bicarbonato, né? O HCO3-, certo? Passando então o período noturno, a gente vai ter aí novamente o nascer do sol, a incidência dos raios solares novamente, e a gente vai ter o início da fotossíntese. Essa fotossíntese, ela vai consumir CO2. E da onde que ela vai tirar esse CO2 para produzir aí a nossa conhecida reação de fotossíntese, que precisa de gás carbônico, água e luz para ocorrer? Vai utilizar justamente lá do bicarbonato que foi liberado durante a noite, né, que foi dissociado aí do ácido carbônico. Então, nós vamos ter aí a utilização desse bicarbonato sendo dissociado mais uma vez para liberar CO2, né, para a reação de fotossíntese, e com essa dissociação aí, nós vamos ter também aí a liberação de OH-, ou seja, passando o período diurno com incidência de luz, com fotossíntese, nós vamos ter aí um pH no nosso sistema alcalino, e no final da tarde, então, nós vamos ter aí um pH alcalino. E essa variação, ela ocorre de forma diária. Esse é o balanço de pH que ocorre nos sistemas de produção em piscicultura, nos viveiros de piscicultura. E o pH dos viveiros, ele pode ser determinado com sondas multiparamétricas ou com testes colorímetros, que são simples de usar e de boa precisão e baixo custo. Algumas gotas aí de um indicador são adicionadas à água da amostra e você já tem aí uma resposta dos níveis aí de pH ou da alcalinidade total aí do seu cultivo. Como que estão esses níveis? É importante utilizar um teste que possibilite mensurar valores de pH até próximos de 10 a 12, que são comuns ocorrer em viveiros com grande quantidade de fitoplânctons, e com valores mínimos aí de 5. E é extremamente importante mensurar esses valores de pH,
porque eles podem potencializar a toxidez de compostos como amônia, nitrito e nitrato e o gás sulfídrico também. A piscicultura, ela tem a água como principal fonte de oxigênio, então é o combustível aí de todas as reações e processos fisiológicos, mas também como seu meio para dispersão e assimilação de resíduos. Então, a acumulação da matéria orgânica e dos metabólitos em reservatórios, tanques e viveiros, ela afeta negativamente o crescimento e a sobrevivência dos peixes. O ambiente aquático, ele faz a excreção nitrogenada dos peixes um processo simples e de baixa demanda energética. Então, nós vamos ter aí, sempre como resultado da excreção, nós vamos ter aí nitrogênio e fósforo sendo incorporado no nosso sistema. Esse nitrogênio e fósforo, eles vêm através do alimento, que é rico em nitrogênio e fósforo, e o animal acaba retendo aí uma certa quantidade desses compostos, né? Não retém 100% desses compostos. E o que ele não retém, ele vai acabar eliminando. Então, nós vamos ter aí um grande aporte de nitrogênio e fósforo, que são resultado da excreção dos animais dentro do sistema de cultivo. A amônia é o principal resíduo nitrogenado excretado pelos peixes, né? E a excreção da amônia, ela ocorre via brânquias por difusão direta para a água. A amônia surge como principal resíduo do metabolismo proteico dos peixes. Dessa forma, os alimentos com excessivo teor proteico ou com desbalanço na sua composição de aminoácidos aumentam a excreção da amônia pelos peixes. Então, a amônia, ela é tóxica aos peixes e medidas para evitar o acúmulo excessivo da amônia na água devem ser tomadas durante o cultivo. Boa parte da amônia, ureia e creatinina, ela é eliminada pelas fezes. Quanto maior a ingestão de um alimento pelo peixe, maior será a excreção de amônia, e quanto maior a fertilização química do viveiro de cultivo, a adubação orgânica, né? A decomposição do alimento não consumido aumenta a concentração de amônia e a serem depositados no fundo. Então, parte da matéria orgânica depositada no fundo, ela é consumida por animais bentônicos, que são os animais lá que vivem no fundo do lago, dos viveiros, e se alimentam de restos de animais em decomposição, restos vegetais, né, restos de ração, enfim. Mas a maior parte dessa matéria orgânica, ela é decomposta por micro-organismos. Uma vez no ambiente aquático, a amônia é oxidada por bactérias do gênero Nitrosomonas e transformada em nitrito. O nitrito é oxidado por bactérias do gênero Nitrobacter e forma o nitrato. O ciclo do nitrogênio é primariamente regulado pela atividade biológica, associada à quantidade de oxigênio disponível no meio ambiente. A transformação da amônia em nitrito e nitrato é importante para reduzir a sua concentração no meio aquático. Então, com relação à amônia, né, o que nós podemos ver? A amônia é um gás extremamente solúvel na água. Quando em contato com a água, ela representa uma reação de equilíbrio aí, podemos dizer. Então, nós vamos ter amônia mais a água que vai formar aí a amônia ionizada, né? Que vai liberar NH4 e íons OH-. Esse equilíbrio, ele depende do pH, da temperatura e da salinidade da água. As membranas celulares dos peixes, elas são permeáveis à amônia não ionizada, NH3, que é de natureza lipofílica, ou seja, ela possui uma afinidade pelas gorduras e por isso ela se difunde facilmente através das membranas respiratórias. Por outro lado, esse NH4, né, essa amônia ionizada, ela tem características lipofóbicas, que elas repelem a gordura e demora mais aí para penetrar nas membranas que são de natureza lipoproteica. Então, qual seria a consequência disso? O que é importante da gente ressaltar com relação à saúde dos animais?
Então, a estimulação enzimática da glicólise, né, lá do metabolismo dos carboidratos, e a supressão simultânea da atividade do ciclo do ácido tricarboxílico levam aí a uma desestabilização do sistema de osmorregulação, que vai gerar um dano no epitélio branquial, provocando uma deficiência respiratória nos animais. Isso pode ser demonstrado através dessa imagem do trabalho de Sampaio de 2017, onde eles mostraram aí lâminas histopatológicas de juvenis de beta, que foram expostos aí a concentrações agudas de amônia. Então aqui na lâmina E nós temos as brânquias do animal controle. Então nós observamos aí as lamelas primárias, as lamelas secundárias na sua integridade. E nessa lâmina F nós observamos as brânquias dos animais expostos aí a altos níveis de amônia. Então, nós observamos aqui que as alterações branquiais nos animais expostos à amônia levou aí a uma fusão laminar, essa é uma alteração aí considerada severa, que prejudica o funcionamento normal do órgão. Também foi observado um aneurisma nessa área, onde também é considerada aí como uma alteração severa. Outro ponto importante que foi observado é o aumento de células de cloreto. E outra importante alteração foi a perda da integridade da lamela e a necrose, que acabou evoluindo nesse animal exposto a altos níveis de amônia. Nessa outra imagem aqui ainda do trabalho de Sampaio, que também busca mostrar a integridade da brânquia, os animais controle, eles apresentam células pavimentosas com um aspecto mais homogêneo, lamelas primárias e secundárias bem definidas, e uma superfície epitelial bem organizada, alguns limites celulares visíveis aí. Já os animais expostos à amônia, que é a figura D, os limites celulares, eles são pouco definidos por depressões aí já presentes nas células, né? Os filamentos branquiais primários e secundários, eles têm um aspecto mais rugoso e eles apresentam aí uma descamação nas lamelas devido aí à fragilidade mesmo do tecido. Então, realmente essa condição, ela leva a altas mortalidades, como nessas imagens aqui que a gente trouxe, que foram cedidas pela equipe do Triângulo do Camarão, onde nós observamos aí que níveis de amônia a 3,5 ppm já foram realmente muito prejudiciais à saúde dos animais. Outro composto que nós vamos ter aí, ainda nos referindo aos compostos nitrogenados, é o nitrito. O nitrito, então, é a forma ionizada do ácido nitroso. É um composto intermediário do processo de nitrificação, em que a amônia é transformada por bactérias, que são as nitrossomonas. Então, nós vamos ter aí como resultado dessa nitrificação a presença do nitrito. O efeito mais importante do nitrito em peixes se refere à capacidade que esse composto tem de oxidar a hemoglobina do sangue, convertendo ela em metahemoglobina, que é uma molécula incapaz de transportar o oxigênio pelo sangue. A intoxicação por nitrito é conhecida como doença do sangue marrom, como nós podemos ver aqui nessa imagem de Lima, lá, publicada em 2008, que mostra essa intoxicação. E o sangue ficando realmente com esse aspecto marrom. E essa falta de transporte de oxigênio acaba levando os animais à morte por sufocamento, né? Ou não conseguem respirar nessa água. Com a redução do oxigênio no sangue, o peixe ele entra em um estado de letargia e ele fica mais parado realmente, tem uma característica e um sinal clínico. Então, a alta concentração de nitrito, ela também pode ocasionar alguns ferimentos nos tecidos externos dos animais. Então, nós podemos observar aqui, também nessa foto, esse aspecto aqui de falta de circulação, falta de oxigenação nas brânquias dos animais também. O crescimento e a resistência dos peixes às doenças, eles são prejudicados em concentrações de nitrito acima
de 0,3 miligramas por litro. Então, concentrações superiores a 0,7, por exemplo, elas podem ser realmente muito letais aos animais. Esses altos níveis de nitrito na água, eles são causados por um manejo alimentar inadequado, quando ocorre um excessivo fornecimento de ração e essa ração acaba não sendo totalmente consumida pelos animais. E isso aí também pode ser combinado ou pode ser intensificado quando ocorre uma adubação excessiva. Assim, os metabólitos da degradação dos compostos nitrogenados, tanto pelos peixes quanto pelos micro-organismos do viveiro, eles vão agravar o aumento da concentração de amônia e, consequentemente, de nitrito também. Isso ocorre quando a água do viveiro não está chamada maturada, o suficiente para que existam micro-organismos que irão transformar o nitrito em nitrato, que é uma forma menos tóxica. Em situações em que o aporte de compostos nitrogenados para a água é muito elevado, por exemplo, em altas densidades, na adubação incorreta dos viveiros, mesmo nessas águas maturadas, elas podem apresentar valores elevados de amônia e nitrito. Isso ocorre porque as colônias de bactérias têm a capacidade de lidar com a liberação de compostos nitrogenados até uma concentração limite e em uma velocidade determinada, Por isso, quando o sistema de produção ou o manejo não são adequados, será observado aí um aumento desses compostos na água. Nessa tabela que eu trouxe para vocês aqui, nós podemos conferir aí diferentes concentrações, consideradas letais de nitrito em algumas espécies aquáticas. Quando nós observamos aqui, então, o meio, aqui a água doce, a água marinha e a água salobra, nós observamos que esses animais aqui, eles conseguem sobreviver até em níveis de 1.070 miligramas por litro de nitrito, na água. Então, a gente observa aí essa diferença importante. Isso pode acontecer porque o cálcio presente na água do mar, ele pode ser responsável pelo aumento da resistência dos peixes ao nitrito, mas também pode ser pela presença de alguns íons comuns no meio aquático, como o cloreto de potássio, o cloreto de cálcio, ou o bicarbonato de sódio e até o cloreto de sódio também, que provoca aí um efeito na diminuição da toxidez do nitrito, atuando de uma maneira antagônica à formação lá da metahemoglobina. Bom, por fim, na última fase, então, da oxidação do nitrogênio, através da nitrificação, é produzido o nitrato, que é o último composto aqui que nós vamos discutir com relação à toxidez dos compostos nitrogenados. Esse composto ele pode se tornar potencialmente tóxico em sistemas de recirculação. A toxidez desse composto, ela vem do efeito sobre a osmorregulação e possivelmente sobre o transporte de oxigênio também. A água, com suas alterações derivadas de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos, torna-se de extrema importância para todos os seres vivos do planeta e rege o sucesso ou o insucesso de comunidades bióticas aquáticas. Obrigada.